Deus, nós engrandecemos o teu santo nome nesse momento. Te agradecemos por mais esse momento de comunhão aqui para as irmãs em Cristo. Senhor, obrigado porque o teu Espírito Santo tem fortalecido a nossa fé aqui, através dessa comunhão umas com as outras, ainda que longe, mas em comunhão. E nós te louvamos, Senhor, por isso e realmente expressamos a nossa gratidão a ti, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida de todas as palestrantes que estiveram conosco aqui nesse clube, na leitura desse livro. Que o Senhor possa retribuir a cada uma delas, Pai, que a recompensa venha diretamente do Senhor. Abençoa a Carol, que vai estar dando a palavra essa noite. Que o Senhor possa dar discernimento, sabedoria, falar, para que ela venha estar trazendo para nós, Pai, mais palavras para nos edificar ainda mais essa noite. Que o Senhor se sinta à vontade em nosso meio, que o Senhor prepare os nossos corações para receber, Pai, reter e frutificar tudo isso que nós temos recebido aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, Carol. Amém. Meu áudio tá bom, meninas? Minha imagem, tudo ok, né? Eu vou começar me apresentando, né? Eu não sou nenhuma famosa, não sou ninguém na fila do pão. Minha página não é muito, né, seguida, mas o Senhor tem me dado a graça, né, de falar sobre a sua palavra e eu participei do último Clube do Livro, muito bom, né, com a querida Simone Quaresma. Foi muito edificante, foi excelente. E nós engatamos aí num novo livro, e o Senhor me deu essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje no desfecho, né? Esse é o último encontro do nosso querido livro de apologética, e eu quero somente agradecer. Eu tenho 5 filhos, né? São 4 nascidos e um na barriga. E a minha filha mais velha tem 9 anos, e aí vai a escadinha, né? 9, 7, 3 e quase um, e agora mais um bebezinho, né? Que o Senhor nos presenteia pela sua graça. Eu sou casada com o Márcio há 12 anos, quase 13, né? Nós vamos fazer aniversário de casamento agora. E congregamos na Igreja Presbiteriana Betel, em Fortaleza. Então, é basicamente esse meu currículo, como mãe, esposa e cristã, né? E quando eu consigo, eu trabalho fora como servidora pública, né? Eu faço home office há 7 anos. O Senhor tem me dado essa oportunidade de estar em casa com os meus filhos e mesmo assim exercer essa função. E aí hoje, né? Primeiro também quero deixar vocês à vontade, viu? Hoje é curto, é breve. A gente tem tempo aí para que vocês falem, para que vocês, né, se quiserem comentar alguma coisa. Então fiquem à vontade, certo? Nosso último capítulo é o 16, né? Como digerir todas as informações que a gente recebeu aí ao longo de todo esse tempo, né? E eu não sei vocês, mas ela comenta isso agora no fim do livro, que a gente meio que pode ter se sentido atropelada por um caminhão de informações, né? Vocês se sentiram assim? Porque eu me senti. Eu mal estava conseguindo pegar sequestro linguístico, aí já entrou autoajuda, dali a pouco naturalismo, o feminismo, o marxismo, né? E o cristianismo progressista. Eu sei que, assim, eu às vezes me sentia um pouco assim, né? Gente, eu não estou conseguindo assimilar. É muita coisa, é muita informação. E o Senhor também nos deu a oportunidade de ter assim um banquete de mulheres muito preparadas, né? Eu assim, humildemente me apresento aqui, porque foi assim um banquete mesmo, uma aula, né? Cada segunda-feira a gente recebeu um banquete de informações. Então, meio que parece que a gente vai ficar com essa sensação, né, de que foi atropelada, mas a ideia não é essa, né? Por que que a ideia não é essa?
Porque é justamente o que a autora nos traz, né? A gente percebeu que o livro ele é organizado, né, pela, acho que é Hilary Morgan, mas ele tem várias contribuições ali nesse meio. E esse nosso último capítulo, ele vai trazer a visão de cada uma dessas contribuintes, né? Quais são as últimas recomendações, né? O que que elas aconselham para nós aí ao final dessa jornada, com esse tanto de informações que a gente recebeu? E aí, primeiro, né? Eu nem marquei o nome delas, mas eu anotei aqui algumas alguns conselhos que eu considerei assim que fossem, né, que são os mais relevantes para mim. E aí uma delas disse assim, que a gente precisa ter a compreensão clara, né, de cada um desses ismos que a gente teve acesso. E aí eu nem diria uma compreensão clara, meninas, eu diria uma noção, sabe? Eu mesma saio assim com uma noção muito boa de tudo que a gente viu. Eu, quando me deparava com essas filosofias, eu sabia que não era bíblico isso, eu sabia que estava errado, mas eu não sabia nomear, né? O que que é exatamente isso, né? De onde surgiu? Quem cunhou esse nome? Por que que é assim? E a gente sai com uma noção disso, né? A gente sai muito mais preparadas agora para exatamente fazer aquilo que a apologética nos propõe, que é dizer a razão da nossa fé, né? Para conhecer aquilo que é mal, para justamente combater com a verdade, porque nós temos em mãos a verdade, né? Todas essas filosofias aí de demônios, né? Que é isso que elas são, elas estão fundamentadas na areia. Nós não, nós pisamos em solo firme, no solo da verdade. Então, a gente encara tudo isso assim com muita, com muito mais preparo agora, né? Sabendo, tendo uma noção dos inimigos, né? Aquela coisa, conhecer o inimigo para combater ele. E aí, elas colocam muito isso, né? A gente agora vai saber reconhecer na fala dos nossos filhos e no comportamento deles cada uma dessas filosofias de demônios, né? E assim, não somente nós temos sido bombardeadas por essas coisas, mas os nossos filhos têm sido, né? Especialmente aqueles que têm mais acesso à cultura hoje, né? Seja pela idade, né? Porque já tem acesso um celular, a uma rede social, seja por aqueles que frequentam a escola e até mesmo os que não frequentam, acabam que têm acesso, né, de alguma maneira, estão no mundo, né? Foi o que Jesus disse. Eu não oro para que os para que os tires do mundo, né? Mas que eles vençam o mal. Então, os nossos filhos estão no mundo, então, ainda que haja em nós um esforço que é válido e é necessário para preservá-los dessas coisas, eles estão tendo ou terão acesso a isso. E aí a gente vai saber reconhecer, né, agora, quando isso surgir aí no meio da nossa casa. Para aquelas que têm filhos mais velhos, né, elas também trouxeram assim conselhos bastante importantes, como entender de onde vêm as perguntas e os questionamentos dos nossos filhos mais velhos. E aí eu me lembrava, né? Inclusive ela traz isso no início do livro, né? Algumas pesquisas de como os adolescentes eles se desviam da fé, né? Por volta ali dessa idade, né? Da aborrecência. E aí ela chega a dizer que metade dos jovens eles se desviam da fé no primeiro ano de faculdade. E isso é um dado americano, né? No Brasil, eu acho que eu aposto que isso é mais do que 50%. E assim, uma coisa que me fez pensar, né, é algo que eu já pensava antes, assim, era uma coisa que estava na minha mente e que elas, graças a Deus, trouxeram bastante consolo para o meu coração, né, através desse livro. É de que não é uma regra e nem deve ser que os nossos filhos, ao chegar na adolescência, devam se desviar da fé ou devam abandonar os ensinos que eles receberam em casa. Ainda que isso seja comum, né? Porque a gente vê isso na igreja o tempo inteiro. Basta chegar ali naquela idade
que eles passam a dizer que não querem mais ir à igreja, que agora querem reprovar de outras coisas, né? Passam a fazer questionamentos. E ainda que isso seja comum, não é normal. Não é para ser assim, né? Nós não estamos criando os nossos filhos para que aos 15 anos eles batam a porta na nossa cara e digam, ó, nada que você me ensinou faz sentido, então a partir de agora eu sigo minha própria vida, né? E isso, assim, me angustiava até um tempo atrás, né? De pensar nisso. Senhor, tanto esforço, tanto trabalho para depois ele te abandonar, né? Para depois eles dizerem que não querem te servir, Senhor. E o Senhor vem me dando graça, não somente para alimentar o meu coração das promessas que estão na palavra, mas para ver bons testemunhos, né? A própria Hilary Morgan traz no livro aí alguns exemplos de famílias que se mantiveram na fé, que os seus filhos, por gerações, se mantiveram na fé, foram criados e assim permaneceram, né? Sem esse histórico de desvio, de conversões dramáticas, né? Nada disso. Então, isso foi muito consolador para o meu coração, né? E eu quero consolar vocês também. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão tudo que a gente tem feito. O Senhor há de abençoar os nossos esforços. Ele nos promete isso pela sua palavra, né? Esse livro, inclusive, é mais um recurso que o Senhor nos dá para que nós estejamos preparadas para as dificuldades que surgem, né? As dificuldades que vão surgir nos questionamentos, nas dúvidas dos nossos filhos. Nós temos que estar prontas para isso, né? E esse é mais um recurso que o Senhor nos dá para que a gente saiba como responder, como se portar, né? Diante de uma situação dessa. Então, não desanimem. Vamos continuar perseverantes, né? Os maus exemplos não podem nos desanimar. Não podem, não devem, né, nos desanimar. Vamos nos apegar às promessas do Senhor. Quanto àquelas que têm filhos pequenos, né, que é o meu caso, ela traz que tudo que a gente aprendeu vai fortalecer as bases dos nossos filhos, para que eles mesmos reconheçam essas filosofias demoníacas e eles saibam responder a cada uma delas. Então, imagine que riqueza, né? Uma criança pequena que já foi preparada para responder e dar a razão da sua fé, né? Uma criança que assiste algo na TV, vê uma imagem, ouve uma conversa e ela sabe reconhecer que tipo de filosofia aquilo ali está pregando. Qual é o ídolo que está por trás daquilo? Então, assim, essa é uma capacidade magnífica, né, que está em nossas mãos de forjar em nossos filhos. Isso vai ser útil não somente para eles, né, mas para quem está em volta deles. Imagine os nossos filhos explicando para os amiguinhos por que o mundo é mau se Deus é bom, né? Oh, porque tanto sofrimento se há um Deus justo e um Deus bondoso no governo, né, de todas as coisas. Quem criou o mal? Imagine os nossos filhos respondendo a essas perguntas com tranquilidade, coisas que Caba Véi não está respondendo, né? Então, o Senhor, ele tem nos dado essas possibilidades de forjar hoje nos nossos filhos essa mentalidade bíblica, né? Formar eles pequenos apologetas, né? Para defenderem a sua fé. E aí, né, seguindo aqui, meninas, caso alguém queira falar, viu, por favor, me interrompam. O que a gente concluiu aí de tudo que nós vimos? Que o cristianismo ele é a verdade e ele tem resposta para tudo que é necessário, a vida e a piedade, né? Eu achei interessante essa parte, né? Porque assim, o cristianismo tem resposta para tudo, tem resposta para todos esses questionamentos que foram colocados aqui. Mas tudo, tudo, tudo não, porque a escritura diz
que tudo nos foi revelado, aquilo que é necessário para a vida e a piedade. Tem coisas que estão ocultas a nós, né? Acerca do ser de Deus, acerca da eternidade, acerca da escatologia, né? Tem coisas que o Senhor não deixou claras na sua palavra, mas nós cremos e aguardamos, né? O grande dia em que tudo será desvendado diante dos nossos olhos. Mas tudo que a gente precisa para viver piedosamente está lá revelado na palavra, né? A Sami até colocou, né, que isso freia a nossa curiosidade pecaminosa. Isso é pecado, inclusive, né? Ficar perscrutando de Deus coisas que ele não revelou, ficar fazendo conjecturas, né? Levantando hipóteses. Mas aquilo que o Senhor revelou a nós é bastante para responder a essas filosofias vãs, né, e demoníacas que se apresentam diante de nós, né? E muitas vezes a Hilary Morgan trouxe essa frase, que não tem nada novo. Eles tiraram a poeira de velhas mentiras, né? Deram novos nomes, novas roupagens e tudo pareceu novo. Mas, na verdade, a origem de tudo isso está lá no Éden, né? Velhas mentiras, velhas filosofias de demônios agora que ganharam uma nova pá de cal, né? Mas, enfim, é tudo a mesma coisa. E aí, nós não precisamos temer a esses questionamentos, nós não precisamos temer, né, a que os nossos filhos tenham dúvidas sobre as coisas e queiram saber, né? Ela, inclusive, nos estimula durante todo esse estudo a criar na nossa casa um espaço de discussão, né? Uma discussão saudável, onde a gente se coloca na posição de quem quer aprender, né, de quem vai olhar para a escritura. Vamos ver o que Deus diz sobre isso, né? Vamos pesquisar o que a revelação bíblica traz sobre esse assunto e criar no meio da nossa casa um ambiente onde as crianças elas são confortadas nas suas dúvidas, né? E isso é engraçado porque quem cresceu no meio cristão, né? Vai poder dizer isso com mais propriedade. Eu já ouvi falar, né? Que quando surgem assim dúvidas muito cabeludas, né? Os pais ficam logo, né? Parece que estão tudo errado. Arregala logo o olho. Não, menino, para com isso. Não, não sei o que. Encerra esse assunto. Parece que você está fazendo uma coisa proibida. Parece que, de fato, a nossa religião não é sincera, né? Não é verdadeira, porque não, tem coisas que a gente não pode, né, mostrar, tem coisas que. Não, tudo que é necessário está na palavra. Vamos à palavra, né? E aquilo que o Senhor não revelou, olha, essa parte aqui o Senhor não revelou. Mas no grande dia, quando nós estivermos diante dele face a face, né? Tudo será. Desvendado diante de nós, não haverá mais dúvida, nem nenhuma questão. Então, que a nossa casa seja esse ambiente, né? Que os nossos filhos tenham conforto de chamar a mãe, o pai e conversar sobre esses assuntos. Porque quando eles não falam com a gente, eles falam com o professor na escola, eles falam com aquele coleguinha que não tem nada na cabeça, né? E aí eles ficam expostos a todo tipo de baboseira, porque nós, pais, não estamos oferecendo ali um terreno confortável, seguro, para que eles possam perguntar, para que eles possam ser ensinados, né? Quantas vezes eu mesma me vi diante de questões que eu não sabia responder. E aí a máxima da mãe, vamos pesquisar. Vamos ver o que Deus disse, né, sobre esse assunto. Olha, tem um livro ali, vamos pegar aquele livro, que ele tem algumas referências bíblicas sobre isso. E ali juntos a gente chega na resposta, né? Um outro dia aconteceu isso aqui conosco, né? A gente estava lendo uma biografia, eu acho que foi de John Wesley, e ele era metodista, né? Na verdade, a igreja metodista surgiu dele, né? Do John Wesley. E aí, Camille, minha filha mais velha, né? Mamãe, no que é que crê a igreja metodista? É uma igreja fiel? Aí eu disse, gente, eu nunca ouvi falar que a igreja metodista é uma igreja fiel, mas eu também não sei explicar se eles têm alguma heresia na sua base doutrinária, enfim.
E aí nós fomos pesquisar, né, a respeito da igreja metodista. Inclusive, a gente passa em frente uma igreja metodista quando vem para casa, e ela lembrou-se disso. Inclusive, a gente passa lá e tal. E nós pesquisamos, descobrimos coisas muito graves, né, na teologia da igreja metodista. E quando a gente lia a respeito desse assunto, ela mesma reconheceu: mamãe, isso aqui, ó, ataca a salvação pela fé, somente pela graça por meio de Cristo, né? Porque eles creem num misto de obras, né, e graça, né, para a salvação. Eles creem na santificação não como porque você foi salvo, não como consequência da sua salvação, mas como um meio para você alcançar a salvação, né? E aí não é somente Cristo, né? Tem essa parte das obras. E aí ela mesma reconheceu essa grave deficiência na teologia deles. E aí, para onde ela foi? Então, John Wesley não foi salvo? E aí a gente foi ver, inclusive na biografia dele, né? Que ele foi confrontado muitas vezes durante a sua vida, né? Acerca desse assunto. E em todo o tempo ele afirmou a salvação somente pela graça por meio de Cristo, né? Pelo menos nessa biografia que nós lemos, não havia no discurso dele essa ideia de um misto de esforço humano e pessoal com a salvação pela graça. Então, ele foi salvo. Se essa era a teologia dele, né? Então a gente crê que ele foi salvo. E aí, vejam só, né? Quantas situações nós temos aí durante o dia com os nossos filhos, né? Seja numa leitura, seja numa conversa, para tratar de todos esses assuntos. E se não formos nós as fontes, né? Para que eles tenham acesso a essas questões, né? A essas respostas. Então, quem é que vai, né? Alimentar as mentes deles. Então, o chamado para nós é esse, é sermos fiéis, né, naquilo que o Senhor nos entregou. E aí, outra coisa muito legal, né, que nós fomos convocadas no estudo desse livro foi amar a Deus com a sua mente. Este é o grande mandamento, né? Amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Então, isso dá uma ideia de inteireza, né? Nós somos chamadas para amar a Deus de forma completa, sem reservas, né? Com todo o nosso ser, o nosso coração, as nossas emoções, o nosso físico, né? O nosso psíquico e o nosso intelecto. A apologética é exatamente isso, é amar a Deus com a sua mente, porque a fé, ela não é cega, né? Nós não cremos numa fé cega. Nós cremos numa fé que pensa, né? Afinal de contas, Deus nos deu cérebros pensantes. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? O Senhor nos concedeu atributos comunicáveis. Um deles é esse, é ter a capacidade de pensar, de raciocinar, de ponderar sobre as coisas, né? Os animais não têm essa capacidade, nós temos, né? E se o Senhor nos deu essa graça, essa habilidade, né? O Senhor quer que nós o amemos com a nossa mente, com o nosso intelecto, com todo o nosso ser. Então, quando a gente se propõe a estudar, né, o ser de Deus, a ler na Escritura aquilo que ela revela sobre como Deus é, o que ele pensa, como ele age, o que Deus sente, como ele se comporta em cada situação, né? Quando a gente se propõe a estudar essas doutrinas e a combater essas doutrinas com base na verdade revelada do Senhor, nós estamos amando a Deus com a nossa mente, né? Isso é fantástico. Nós não somos, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito estereotipada do cristão, né? Ah, o cristão é o que fica ouvindo conversa de pastor, né? E o pastor diz o que quer e leva a pessoa na lábia.
né? Ah, porque cristão não pensa, né? Isso e aquilo. Não, nós somos chamados exatamente o contrário, né? A ler aquilo que o Senhor deixou para nós, né? Nós não cremos em mediação, né? No sentido de que nós precisamos que alguém, por meio de alguém, a palavra seja revelada a nós, mas o próprio Espírito nos revela aquilo que o Senhor quer nos mostrar, né? E claro que o Senhor usa, né? O Senhor dota de habilidades e dons, pastores e mestres, né? Para que nos ajudem nessa tarefa. Mas o Senhor se revela a nós por meio da sua palavra, né? E nós somos chamadas a amar o Senhor com todo o nosso intelecto, né? Não é aquela história de, entrei na igreja, desliguei meus neurônios, né? Não, né? A Escritura nos mostra exatamente o contrário, nós nos mostra os bereanos conferindo na palavra se aquilo que eles estavam ouvindo estava de acordo com as Escrituras, né? E a gente precisa entender até que ponto nós estamos agindo assim, né? Se a gente está só ali recebendo ou se a gente de fato está pensando naquilo que temos ouvido, né? E aí, um outro conselho, né, que elas trazem é trabalhar no reino natural por meio da apologética, mas sem esquecer que no reino espiritual se batalha com oração. Então, o grande trabalho da mãe é orar, né? É trabalhar pelos seus filhos como se dependesse dela, mas orar sabendo que depende tudo de Deus. Então, é exatamente essa questão, né? O chamado do Senhor para nós é um chamado especial, é um chamado elevadíssimo e não é um chamado para preguiçosas. Mulheres preguiçosas terão sérios problemas com a maternidade, né? Porque se tem algo que a maternidade exige de nós é tudo, tudo, mas assim, trabalho duro, trabalho. Você pensa que seu limite da exaustão é aqui? Pronto, você vai muito além do que é exaustão física, mental, né? Então, assim, basicamente esse é o nosso ministério, é trabalhar duro. Então, mulheres preguiçosas terão sérios problemas com a maternidade, né? Seja nos trabalhos mesmo ali, manuais e físicos, mas especialmente, né, aquelas que acham que criar filho é tipo assim, né? Deixa a vida me levar. Tô levando para a igreja, tô dando ali o pão com manteiga toda manhã, né? Tô levando aqui na escola e tá feito o meu papel. De jeito nenhum, né? Especialmente assim nessa parte de estudar, de se preparar, né? De fazer o que a gente está fazendo aqui, pegar um livro e estudar como responder às dúvidas e aos questionamentos dos nossos filhos. Elas, inclusive, agora no fim do livro, elas nos parabenizam, nos homenageiam muito por essa iniciativa, porque de fato isso aqui é trabalho árduo. Tu já imaginou? Eu passei o dia todo cuidando de 4 meninos, grávida de outro. Aí chega de noite e a pessoa quer dormir, não pode dormir, tem que ler, tem que estudar, né? Surgiu alguma coisa, eu tenho que ver na escritura o que é que a escritura está dizendo para eu agir ali. E ainda mais assim, num mundo como hoje, onde é só apertar um botão e parece que as respostas vêm, né? É muito mais fácil você pesquisar ali alguém ou algo, pegar uma resposta pronta, né? Do que de fato queimar as pestanas, descobrindo, lendo, estudando, se preparando. Então, veja, não tem como algo que seja tão elevado como é a maternidade ser fácil, sabe? Ser tranquilo. Gente, muito custa, muito custa. Porque não há nada, há poucas coisas que são tão elevadas, sublimes e necessárias
como uma boa mãe, né? Uma mãe preocupada, uma mãe que faz jus ali à sua vocação. Então, a gente tem que colocar muito isso em mente, né? Aquelas que já são e aquelas que serão. Não é um trabalho para preguiçosas. É árduo, é difícil, né? E o Senhor nos chama é para isso mesmo, né? Quando eu digo assim, ai, Senhor, eu tô tão cansada. Aí eu olho mais um bebê vindo. Eu digo, olha, o Senhor tá querendo que eu trabalhe mais, eu tô trabalhando é pouco. Eu tenho que trabalhar mais para o Senhor. Amém, Senhor. Me dê forças, me dê saúde, me dê graça, porque a gente bota a mão no arado para trabalhar, né? E queima as pestanas para estudar e aprender a fazer, né? Aprender como fazer. E aí, minhas queridas, para finalizar, né? O capítulo lá é bem curtinho, acho que vocês viram. A melhor apologética é a nossa própria vida. Então vejam quantos filhos se frustraram com a fé cristã, quantos filhos que cresceram, abandonaram a igreja, quantas histórias tristes, e em quase todas elas existe o testemunho da hipocrisia. Ah, porque os meus pais não viviam aquilo que eles ouviam na igreja ou que eles mesmos pregavam. E o fato é que nós somos cristãos mesmo dentro da nossa casa, né? Eu tô aqui falando para vocês, pareço uma ótima cristã, mas de fato, quem sabe o meu cristianismo, qual é, são aqueles que vivem aqui comigo, né? Então, nós somos verdadeiros cristãos ou não, dentro das nossas casas, e os nossos filhos estão vendo isso. Deus é real, a nossa fé é real. Então, isso precisa estar estampado nas nossas vidas, né? Esse testemunho de uma vida com Deus, correta, íntegra, sincera, bíblica, é tão poderoso que os nossos filhos levarão para sempre, né? Ainda que a gente faça discursos lindos, às vezes o que vai ficar mesmo no coração deles era quem nós somos dentro das nossas casas. A nossa fé, ela dita tudo. Tudo é sobre teologia. É isso que a gente tem que entender. Tudo é sobre teologia. A forma como eu sirvo o café da manhã na minha casa, a forma como eu trato meu marido, a maneira como eu falo com os meus filhos, como eu estendo a minha roupa no varal, tudo é teologia. Então, essa é, de fato, a verdade ali sendo vivida, palpável diante dos nossos filhos, né? É isso que ficou, né? Eu acho que no final de tudo, né? Eu me senti encorajada a perseverar no Senhor, né? A viver com o Senhor de forma íntegra e a me arrepender dos meus pecados, né? Como mãe, como esposa, a entender que a minha fé precisa ser viva para os meus filhos, né? E aí, um questionamento que fica é: se os meus filhos forem crentes como eu sou, será que eu ficarei feliz? Eu poderei repousar minha cabeça no caixão dizendo: ai, que bom, meus filhos se tornaram crentes iguais a mim. Ou será que seria uma decepção saber que os meus filhos seguiram os meus passos no meu cristianismo? Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? Até a Simone Quaresma já falou isso algumas vezes. Não exija dos seus filhos algo que você não é. Então, não exija que eles sejam mais crentes do que você é. Seja você a crente modelo, né, para os seus filhos. E aí, minhas queridas amigas, é isso. Eu anotei aqui algumas coisas, mas basicamente é isso. Nós temos a verdade em nossas mãos, nós não temos o que temer.
E o Senhor nos encoraja, né, nessa noite, a vivermos de uma forma íntegra diante de Deus e diante dos nossos filhos, né, diante dos homens, e a amar o Senhor com a nossa mente, né? Nós não podemos falar do Senhor ou defender a doutrina bíblica se nós não conhecemos ela, né? Inclusive é algo que eu queria pontuar agora no final, porque ficou muito estampado, inclusive no último clube do livro da gente, né, com a Simone Quaresma, que a falta de conhecimento da palavra dificulta muito a nossa vida, né? A gente via ali as irmãs com dúvidas, né? Às vezes, assim, coisas que estão tão claras na palavra, né? No último estudo a gente via muito isso. Coisas que estão tão claras na palavra e as irmãs ali se descabelando. Por quê? Porque falta conhecer a Escritura, né? A gente tem que se afastar desse desse novo normal, né? Que é ficar ouvindo YouTube, ouvindo devocional, ouvindo, sempre recebendo, mas nunca queimando a pestana, nunca abrindo a Bíblia, nunca gastando tempo, nunca ficando horas, sabe? Dizendo, Senhor, me mostra, pelo teu Espírito me convence, Senhor, me revela. Ô, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Sabe, a gente meio que se acostumou com esse negócio que chega pronto para nós. E o que chega pronto para nós, minhas irmãs, é a visão de fulano, de cicrano, de beltrano, sabe? O Senhor não nos chamou para isso. Ele nos deu a sua palavra para que nós nos debrucemos sobre ela. Então, eu acho que isso é tão básico em tudo que nós fizermos, inclusive agora isso ficou muito claro. Como é que a gente vai defender a nossa fé? Como é que a gente vai mostrar para os nossos filhos quem é Deus? Porque, de fato, as lentes deles somos nós. Se a gente não conhece a Deus, né? Se a gente não passa tempo com Deus, se a gente não sabe o que a Escritura diz, a gente fica muitas vezes vomitando as opiniões, né? De A, de B, de C, do podcast, do não sei quem que falou, não sei onde, sabe? Nós não fomos chamadas para viver esse cristianismo. Não fomos. E há quem diga assim: ah, mas eu tenho 5 filhos, eu tenho 10 filhos, eu não tenho tempo. Imagine, minhas irmãs. Deus nos deu 10 filhos para a gente não ter tempo para Ele. Deus me deu 5 filhos para eu nunca mais abrir a minha Bíblia. Será que foi essa mesma a visão que Deus tinha? A maternidade é lugar de frutificar, minhas irmãs. É isso que a gente tem que entender. A maternidade não é uma pausa na vida. Ah, eu estou fazendo uma pausa agora porque eu estou criando aqui esses 5 filhos, depois eu volto a viver. Não, a maternidade é um campo de frutificar. Deus nos chama para crescer na graça e no conhecimento dele agora, nessa situação. Com esse monte de filho, com esse monte de demanda, com essa casa, um caos. Deus me chama para frutificar agora, nessa situação que eu estou. Não é esperando passar essa fase, mas é no meio dessa fase. O Senhor vai me mostrar mais de quem Ele é. O Senhor vai me fazer crescer mais na meditação, da escritura e na oração. Então, acho que basicamente que isso fique na nossa mente e no nosso coração. Quero muito agradecer a vocês a oportunidade e deixo aí o espaço aberto para vocês comentarem também. Meninas, temos tempo. Quem quiser ligar o microfone para comentários, perguntas, fiquem à vontade. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Helena. Eu ia comentar assim, a bênção que é fechar o estudo dessa forma, porque a gente começa, como a Carol falou, com tanta informação, com o peso da responsabilidade de saber tanta coisa e correr atrás de tanto assunto e lidar com tantos questionamentos, né? E aí chega no final e a gente recebe esse encorajamento da parte do Senhor. E por meio da nossa irmã Carol, né? Realmente, Carol, Deus te preparou para fazer esse fechamento aqui, porque foi muito encorajador. Foi muito encorajador. E eu acho que era o que a gente precisava
para fechar esse livro tão denso, né? Com tanta informação, com tanta coisa que é desconhecida a nós. Era o que a gente precisava para finalizar e dizer, ok, tem tudo isso, mas não é impossível. Deus está comigo, é possível, eu vou correr atrás, o Senhor vai ajudar, né? E eu quero agradecer mais uma vez aí por você se dispor. E essa lapada do final aí, tô até com os quartos doendo aqui. Tem que arrumar a posição para Foi dormir para depois mim dessa. também. E aí, mais alguém quer falar? Ah, se ninguém quer, eu quero. Oi, mulher, tudo bom? Oi, minha gente. Saudade de vocês, viu? Não Faz é? tempo que eu não apareço por aqui. Rapaz, eu tava agora, né, me atualizando da leitura, ouvindo os últimos capítulos na cozinha quando adiantava o almoço amanhã. Agora não, mais cedo, né? E teve uma coisa que a Carol falou no começo, que ela tava dizendo que a gente se sente meio atropelado, né? Tanta cosmovisão, uma coisa em cima da outra, é uma mistura de nova espiritualidade com feminismo, com modernismo. Eu fiquei mesmo. Eu não consegui nem listar os conceitos, assim, você fica misturando tudo. Mas tem uma coisa que ela falou, eu acho que foi já no penúltimo capítulo, que ela disse: se a gente. Que ela faz a analogia lá do refrigerante, né? Que ela diz do Sim. refil do refrigerante. Ela faz, mas se a gente tem a escritura como única regra de fé, a gente está blindado das mentiras que a gente acabou de ouvir. E eu fiquei, rapaz, era tão fácil assim. Porque eu fiquei, como é que eu vou combater cada coisa? Eu tenho que entender cada conceito e descobrir o argumento para cada um e etc, etc. Eu fiz, se a gente tem a escritura como única regra de fé, é o que nos basta. E eu fiquei, rapaz. Eu lembrei, quando acabou o livro de Simone Quaresma, que a gente terminou de ler aquele livro, né? Eu conversei com as meninas. Minha gente, a gente já estudou sobre maternidade tanto, sobre criação de filhos e tudo mais. Eu senti exatamente isso, Carol, essa necessidade de a gente conhecer a palavra de Deus. Porque parecia que a gente estava tropeçando, a gente estava ali se dedicando a cuidar dos nossos filhos, disciplina bíblica, mas a gente estava tropeçando em doutrinas muito básicas, É. fundamentais da fé. E aí eu fiquei naquela, rapaz, o que que a gente vai fazer? Fui orando, Senhor, dá graça para que, porque a gente era um grupo democrático, né? Quem escolheram vocês. Eu falei, mas Senhor, faz com que a gente escolha um livro que nos faça, nos traga profundidade, conhecimento da palavra de Deus, né? E Deus foi tão bom que ele nos concedeu uma oportunidade de ouro, né? E agora vamos seguir orando para ver quais serão os próximos. E eu nem queria esse livro, era exatamente isso. Eu não votei nele, minha gente. Eu não conheci o livro. Quem sugeriu, acho que foi a Clarice, ela fez a maior defesa, assim, abriu a chapa dela e vamos defender o livro, vamos instigar as meninas. Mas era um livro que a gente precisava, né? E eu agradeço que nós chegamos até aqui, Deus seja louvado. Eu também me pego muitas vezes, assim, com meu filho de 4 anos, vai fazer 5 esse mês, com questões que eu não consigo responder. E eu faço, meu Deus, vai piorar. Quando não vai ficar melhor, vai ficar pior. É. Esses dias ele fez, mamãe, por que que quando Sara e Abraão nasceram, eles tinham nomes diferentes? Eu vou perguntar ao seu pai. Essa é ótima. Vou perguntar ao seu pai. Manda. Papai tá em casa, né? A figura da autoridade. Se vira. Pois é. Então é assim, minha gente. É muito obrigada porque a gente passou nessa jornada. E eu espero que venham outros, né? Toda vez que acaba, eu faço, pai, será que eu aguento outro? Mas as meninas começam tão empolgadas pelo próximo que acaba me É. empolgando também, né? Eu quero agradecer, Carol, as meninas que estão aqui, a Daça, a Tami, né? Que me revezaram aí nas mediações.
A presença de vocês foi fundamental. Eu quero ver vocês também, né? A Daça, Gabi, que trabalhou arduamente, que deu um susto. Eu pensei que ela estava na UTI mesmo, minha gente. É doida. A pessoa recém-parida recebendo a notícia dessa. Mas aí, assim, falem, né? Podem falar. Quem quiser também abrir o microfone para fazer sugestões, né? Fazer suas avaliações, assim, de como foi a experiência, né? Quiser falar alguma coisa, também essa é a hora, viu? Quem quiser sugerir já o próximo livro, abre sua chapa aí e fazer sua defesa, pode ficar à vontade. Ninguém? Né? Estão tudo tímida hoje. Tô na expectativa do sorteio. Do sorteio? Eita, do sorteio. Vai, Daça, resolve aí o que é que tu vai fazer na tua vida. Vou colocar aqui. Deixa eu ver a quantidade de participantes. 23. Vou sortear no online aqui. São dois, né, Sami? Isso. Oração no lar. Vou colocar aqui. Que livro ótimo. Uma Excelente, né? pérola. A gente bateu cabeça sobre culto doméstico no grupo, né? Várias e várias vezes. Então, acho que vai ser um bom livro aí. Número Uma 8. pérola. Quem é número 8, pelo amor Quem de é? Deus? Parte 8. Ó, se não tiver aqui, a gente vai passar, viu? Tem que dar o ar da graça. Quem? Genani. Estás Ah, aqui? de Genani. Eu acho que Hum. Tá assim. A primeira sorteio. A próxima. Dezessete. Hum, quem é? Acho que é Camila da Luz. Estás Camila, Camila Freitas pensando que era ela já. Eu? Oi? Acho que sou eu, Camila Camila da Dulu. Luz. Camila da Luz. É, minha filha, você ganhou um livro. Que maravilha. Glória a Deus. É excelente, viu, Camila? Tem que ler, maravilhoso. Depois a gente pega as informações aí do endereço de vocês, viu? De Genane e Camila. Tá bom. Ninguém quer falar que é absurdo. Cadê Josi? Ingrid? Cadê Ingrid? Para se pronunciar. Tô aqui, gente, tô colocando a criançada pra dormir. Eita, Mas eu Ingrid. agradeço muito por esse grupo, foi maravilhoso, gente. Por favor, continuem. Eu já tô ansiosa pelo próximo. Tá vendo, Sami? Pelo próximo, né? Amém, meninas. Amiga, tu quer encerrar? Pode ficar à vontade, viu? Carol, faz uma oração por nós. Pois vamos Pode ser? orar, menina. Vamos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de usar esses meios, ó Deus, para fortalecer a nossa fé, para nos dar direção em como nós devemos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Obrigada, Senhor, porque de tantas maneiras o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por essa comunhão. Obrigado por essa iniciativa, Senhor. Obrigado porque, mesmo em meio a tantas demandas com filhos e família, o Senhor tem nos feito frutificar, seja por meio do Clube do Livro, seja por meio de ajudarmos umas às outras. O Senhor tem sido tão gracioso. Obrigada, ó Deus. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Que de fato a nossa vida seja
uma vida de retidão, de integridade diante do Senhor, diante dos nossos filhos, diante dos homens. Que nós, ó Deus, vivamos de forma agradável ao Senhor. Que o teu Espírito venha sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que isso não seja somente, ó Deus, mais um livro, mais um clube do livro, mais uma reunião, mas que de fato, ó Deus, o Senhor nos molde, nos transforme, para que nós façamos a diferença no meio das nossas casas, na nossa maternidade, levando o Senhor para esse mundo, a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, o teu evangelho. Tem misericórdia de nós, ó Deus, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fortalece-nos, ó Deus, porque a missão é árdua, é difícil. O Senhor sabe como nós temos fraquejado tantas vezes, o Senhor sabe como nós temos falhado miseravelmente. Mas louvado seja o Senhor por Cristo, porque somente nele nós somos vencedoras. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, Senhor. Que as palavras ditas aqui, ó Deus, não se percam, mas que o Amém. Senhor traga a verdade, a profundidade, a necessidade, ó Deus, que nós temos de prosseguir conhecendo o Senhor, de prosseguir perseverando na palavra, na oração e honrando o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus é assim que nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe, viu? Amém. Foi um Boa noite. prazer. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Amém.